Olá, bem-vindo ao canal. Hoje eu vou começar a falar da obra de Monteiro Lobato. Quando eu resolvi falar de Lobato, eu achei necessário fazer um vídeo explicando a minha posição quanto a essa tentativa que a gente sempre vê por aí de cancelar o escritor. Opinião que eu não concordo, tá? Então eu recomendo que você veja o livro, eu recomendo que você veja o vídeo, ler ou não ler Lobato, em que eu explico algumas coisas que a maioria das pessoas às vezes não leva em consideração. Vou deixar o link na descrição. E hoje sim, eu vou falar sobre a primeira obra de Lobato e eu escolhi justamente Urupês, que é o seu primeiríssimo livro. Ele escreve primeiro, antes de Sítio do Pica-Pau Amarelo e tal, e eu considero que é o livro mais importante da sua obra adulta, né? Eu acho que antes de falar do Urupês, a gente tem que entender como que Lobato se torna um escritor. Lobato, ali no início do século XX, mesmo formado em direito, ele herda uma fazenda e ele vai ser fazendeiro no interior de São Paulo. E ali na luta, tentando reerguer a fazenda, ele vai ficando indignado com as queimadas praticadas pelos caboclos, amando muito de senhores de terra também, mas pelos caboclos, que acontecem ali no Vale do Paraíba, interior de São Paulo. Em 1914, então, ele faz um artigo chamado A Velha Praga e ele envia esse artigo para o jornal O Estado de São Paulo, que publica o seu artigo. E nesse artigo, no artigo A Velha Praga, o Lobato fazendeiro fazia crítica aos incêndios que se punha de propósito na mata, uma prática muito comum no estado de São Paulo. Eu sou de São Paulo, cansei de ver isso. Só que a gente sabe hoje que essa prática é devastadora da natureza, mata flora, fauna e exaure a terra. Então, o Lobato foi um precursor, com essa preocupação ecológica, Então, ele ficava muito indignado e ele chegou a escrever que os incêndios perto ali da sua fazenda tinham até nome. Era o incêndio do fulano ou do cicrano, ou seja, todo mundo conhecia os autores do incêndio, mas como eles não sofriam nenhuma consequência, eles não eram criminalizados, eles não estavam se importando e continuavam pondo fogo na mata. O tal artigo do Lobato gerou uma grande polêmica e levou o escritor a escrever, então, outros textos. Ele gostou da coisa, E ele vai escrever um novo artigo chamado Urupês. Nesse novo artigo, em Urupês, Lobato vai fazer a crítica não apenas às queimadas, mas principalmente ao caboclo de São Paulo. E aqui eu quero abrir um parêntese para explicar para quem não é de São Paulo que o caboclo paulista ele é muito diferente, por exemplo, do homem do interior do Nordeste ou do semiárido, O clima e a terra no estado de São Paulo são muito favoráveis à agricultura e ao cultivo de inúmeras lavouras, muito diferente da realidade do sertão nordestino, que nós vamos encontrar, por exemplo, nas obras do Graciliano Ramos, em que o homem pobre tinha sempre a seca a lhe perseguir. Isso, em São Paulo, simplesmente não existia, tá? O clima e a terra de São Paulo sempre foram muito bons. O que Lobato notava, então, naquele seu artigo, e quem é mais velho como eu sempre notou também, é que o nosso caboclo paulista não era assim, vamos ser sinceros, muito afeito ao trabalho. E ele ficava horas e horas de cócoras, mastigando um galinho ali de planta, só vendo a vida passar. Hoje em dia,
É muito difícil você encontrar essa figura que Lobato vai chamar de Jeca Tatu e esse nome vai tomar o Brasil todo, né? Mas na minha infância, toda vez que eu ia com a minha família, eu sou da capital, mas toda vez que eu ia com a minha família para o interior, a gente sempre encontrava esse personagem em algum lugar. Às vezes ele estava ali na beira da estrada, o carro passava e a gente via. Às vezes ele estava na frente de um boteco ou de um armazém de comida. Outra, ele ficava na frente da própria casa e assim por diante. Claro, gente, hoje em dia não há, porque o interior de São Paulo mudou muito. O interior de São Paulo é muito rico, tá? Então esse livro tem mais de 100 anos, tá? Então vamos pensar nisso. Lobato vai dizer que esse caboclo não existe, ele só vegeta de cócoras, que ele é incapaz de evolução e ele é impenetrável ao progresso. Diz mesmo que pode ter movimento de independência, movimento de república, nada coloca esse caboclo de pé. E ele reforça, abre aspas, em todos os atos da vida, Jeca, antes de agir, acocora-se. E por fim, ele ainda completa, abre aspas, pobre Jeca Tatu, como és bonito no romance e feio na realidade. Então ele está fazendo uma crítica que era pintar este caboclo de uma forma que não era real, que era como aparecia nos romances até então. E o escritor, então, ele vai mostrando como o caboclo age no dia a dia, em relação a como ele constrói sua casa, como ele faz a roça, sempre de uma maneira relapsa, preguiçosa, sem capricho, né? Como esse caboclo, ele crê em coisas absurdas, como parece sempre anestesiado. E ele termina esse artigo, o Urupês, dizendo que nem arte o Jeca Tatu faz. Abre aspas. Só ele não fala, não canta, não ri, não ama. Só ele, no meio de tanta vida, não vive. Fecha. Claro, gente, que o artigo, apesar de realista, foi bastante duro. E no futuro, o Lobato vai amenizar essa crítica, responsabilizando o governo, que não faz nada para desenvolver esse caboclo e tirá-lo dessa apatia que ele vivia, como também vai reconhecer o tanto de verminose que o caboclo tem no corpo e que o adoece. Eu gosto disso de Lobato. Como Lobato escreveu muito, ele foi crítico, muitos artigos para jornal, ele não tinha medo de mudar de ideia. Mesmo que ele não dissesse que ele estava errado, você percebe que ele vai mudando de ideia, ele vai aprendendo e mudando. E aí, então, esse artigo vai dar nome ao primeiro livro, que é Urupês. E esse Urupês, então, é uma coletânea de 14 contos, publicado originalmente em 1918, que é o que eu falei, tem mais de 100 anos. Essa obra, então, marca a estreia do autor na literatura. E o que é urupês? Urupê é um tipo de cogumelo parasita que nasce em um pau podre, né? E então vai ser uma metáfora usada por Lobato para descrever o caboclo como um parasita da terra. Lobato, durante alguns contos, vai inclusive chamar os caboclos também de urupês, tá? Tá aparecendo aqui do lado um urupê, um desenho, uma ilustração, que é justamente o desenho da capa da primeira edição desse livro. Então, na primeira edição, ele usou o desenho de um urupê. Essa minha edição aqui, ela é muito antiga, ela é das obras completas, tanto as infantis como as obras adultas, né? E além dos contos, ela também traz os 2 artigos que foram para jornal, a Casa Velha, a Praga Velha e o Urupês, e também traz uma biografia autorizada pelo próprio escritor. Então, se você encontrar
esse livro em um sebo, vale a pena adquirir. Quem me segue sabe que eu adoro sebo, me soltar no sebo é como soltar uma criança em parque de diversão, tá? Então vale a pena. Os contos de Urupês vão retratar então personagens e histórias no contexto do interior paulista. Eu não vou falar todos, mas entre os mais famosos eu posso destacar o conto A Coxa de Retalhos, que narra a história de uma família interiorana, claro, né? E a decepção da avó com a única neta, apelidada de Pingo d'Água, né? E essa filha única, ela foge com um rapaz, expondo toda a decadência ali, toda a decadência moral e a frustração do campo. Agora, olha a crítica, a Pingo d'Água não tinha ido à escola, não sabia ler, não sabia escrever, então ela era uma presa muito fácil, né? Você convencia a Pingo d'Água de qualquer coisa. Ao longo da vida, a avó foi fazendo as roupas da Pingo d'Água e guardando, mas ela também fazia uma coxa de retalhos, né? Para o enxoval. E essa coxa vira um símbolo do desgosto. A avó, quando morre, ela queria ser enterrada com essa coxa de retalho, mas nem esse seu último desejo os seus familiares atenderam. Então é como se a coxa de retalho, que a vida inteira, né, os retalhos de uma vida tivessem sido primeiro desperdiçados pela neta e depois nem para o enterro. Um outro conto que eu gosto é aquele que fala de um carteiro. Naquele tempo, no interior, o carteiro era chamado de estafeta. E é uma história muito interessante porque ela é tragicômica, tá? Ela traz o simplório Isibiriba, que consegue o emprego de carteiro, e ele acha que ele fez um excelente negócio, porque é um cargo público com o salário certo no final do mês. Só que ele entregava cartas e muitos pacotes, as pessoas faziam ele até de bobo, né? Ele levava esse monte de coisa em cima de uma égua que mal se aguentava em pé, e não importava, ele fazia esses trajetos debaixo do sol, debaixo de chuva, e o salário ele ganhava uma miséria e ainda tinha que se sustentar e sustentar a égua. E no fim, a única coisa que ele quer é ser demitido para acabar com o seu suplício. Esse conto, então, chama-se Um Suplício Moderno. Por fim, um outro conto importante, eu acho, que é O Engraçado Arrependido, que conta a história de Pontes, que era um piadista que via piada em tudo, e ele tenta conseguir um emprego de coletor. Mas só tem uma vaga e tem um coletor lá. Só que ele descobre que esse coletor que está lá trabalhando sofre de aneurisma e que sua morte poderia se dar a qualquer momento. Então ele precisa que esse homem morra para poder ficar com seu emprego. E aí o Pontes resolve matar com o quê? Com uma piada fatal para poder então assumir o cargo do outro. Só que, claro, o feitiço vira contra o feiticeiro. É um conto bastante diferente dos outros, né? Quanto a não ser tão fatalista, ele é muito bem-humorado, mas mais uma vez mostra o personagem principal tentando uma maneira de se dar bem, de ser bem-sucedido, sem muito trabalho. Então, você vai percebendo que os contos, eles sempre têm essa mesma toada. É falar daqueles que não querem trabalhar muito. Eu não vou falar de todos os contos, eu quero que você leia, são livros, são contos fáceis de ler, né? Você pode ter alguma dificuldade quanto à linguagem, porque apesar de ser uma linguagem coloquial, ela é bem regional, né? Com expressões e termos típicos do interior de São Paulo, principalmente ali do Vale do Paraíba, naquela época. Então, ele usa gírias,
estruturas às vezes erradas, que é a maneira como o caboclo fala. E isso é muito interessante, né? São falas populares, e isso torna a linguagem bem autêntica. E é interessante perceber como esse jeito de falar do caboclo, palavras que não existem, estruturas erradas, contrasta com a linguagem do narrador, que ao contrário é culta e por vezes até sarcástica, tá? Então perceba essa diferença que ele faz quando ele põe voz para o caboclo e quando ele põe voz para o narrador. Essa linguagem, então, ela já é uma antecipação do modernismo, né? Porque ela é realista. Nós podemos classificar dessa forma o Urupês como um livro pré-moderno. Nós podemos dizer que em 1918, quando o livro foi publicado pela primeira vez, era um movimento então de transição estética, em que as tendências literárias do século XIX, que eram quais? O parnasianismo, o simbolismo, conviviam com as novas correntes que buscavam uma expressão mais genuinamente nacional, então nacional e crítica. Então, o pré-modernismo, nós nunca vamos dizer que ele é uma escola, ele não é uma escola literária, mas ele é esse período de transição. Eu sempre falo aqui no canal, não é assim, gente, um belo dia alguém decreta, hoje começa o realismo, hoje começa o modernismo. Não, não é assim. Os autores vão modificando a sua maneira de escrever aos poucos. O cenário dos contos, claro, é o Vale do Paraíba, como eu já disse, que era uma região em plena decadência econômica após o declínio do ciclo do café. Tinha sido muito rico com o café, mas depois não. Então, as cidades, elas mortas, Cidades Mortas vai ser inclusive o título do segundo livro do Monteiro Lobato. Então, as cidades mortas, as fazendas improdutivas, como era a própria fazenda que o Lobato herdou, ajudavam então a formar esse pano de fundo de miséria da população rural, que foi completamente ignorada por essa primeira república. É feita a república, tudo muito lindo, declara-se completa independência, não há mais monarquia, mas essa primeira república não ajuda ao desenvolvimento. Lobato muitas vezes ele vai carregar nas cores, e isso a gente então vai poder compará-lo ao expressionismo da pintura, né? Ele carrega para ressaltar a miséria, o grotesco da vida no campo, né? Essas descrições que ele faz, elas são muito ricas, não apenas visualmente, você consegue visualizar, mas também sensorialmente, você consegue até sentir, tá? Então ele consegue demonstrar nas suas histórias a pobreza e a degradação. Uma curiosidade é que Urupês vai ser o primeiro best-seller nacional, vai ser esgotado muito rapidamente e vai mostrar para o Lobato que tinha espaço para ele montar uma editora, que ele vai montar, ele vai ser um grande editor, que é a Editora Nacional. O Jeca Tatu, o personagem, vai se tornar imediatamente um ícone super conhecido pelo Brasil todo. Vai ter muita gente debatendo a favor e contra essa imagem do Jeca Tatu que o Lobato lançou. Mas, de qualquer maneira, esse personagem faz com que a elite intelectual preste atenção no que é real, né? Parar de idealizar o caboclo como herói, botando esse cara como um trabalhador que falava tudo certo. E isso era ainda uma consequência do europeísmo. E aí o Lobato vem e contesta tudo isso. Então ele faz uma antecipação ao modernismo que só ia acontecer 4 anos depois, 1918, 1922. Aí, gente, é a grande importância desse livro. Eu vou falar muito de Lobato, ele deixou uma obra enorme, mas eu acho que todo mundo tinha que ler
urupês, tá? Tem coisas que ele relata num livro de mais de 100 anos que acontece até hoje. É isso, se você quiser conhecer minhas crônicas, eu as publico todas as terças-feiras no meu site www.miriambevilacqua.com.br. Te aguardo no próximo post.